Galera, é o seguinte, a gente brinca, zoa e tudo mais. Mas nesse vídeo eu vou pedir a atenção de vocês porque o Congresso se preparou para essa semana derrubar os vetos do Bolsonaro referente à liberdade de expressão, dentre outras coisinhas mais tão sérias quanto. Vou explicar nesse vídeo o porquê nossa mobilização será mais que importante, será fundamental pra gente não deixar esses caras fazerem isso. Porque se eles derrubaram o veto do presidente Bolsonaro, sequer vai ser necessário aprovar algum projeto de lei sobre fake news. É sério, galera, é bem pior do que o PL das fake news, da verdade. É grave, é grande e nesse vídeo você vai entender o que tá em jogo. A nossa liberdade. Na esteira do avanço dos poderes no assunto de fake news, eis que Xande, o primeiro e único imperador de seu nome, sentiu seu coração peludo e disparou dessa vez contra a imprensa mega profissional certificada pelo Ministério da Verdade, e eu fiquei tipo, oi? Xande incorporou o Trump e disse que aquele veículo promoveu fake news. E isso bate com a nossa teoria de que esse papo de fake news é só pra pegar bolsonarista. Pode não ser tão real assim, porque estamos percebendo que não tem ombro, né? Só que, povo, a porrada que o UOL deu, e sim, eu fiquei chocada, porque uou! Foi tão forte e tão direta que fez seu Xande descer do Olimpo para promover esse capítulo público, no qual nós veremos a íntegra de tão maravilhoso. E só para falar do desgoverno e o quão eles estão tomando para dentro na velocidade 6 do CREO, eis que a esquerda rachou, em vários aspectos. Os caras já estão dizendo que nós vamos voltar. E isso é inevitável. Se você não quer perder nada desse momento histórico que estamos vivendo e que eu vou explicar tintim por tintim, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Galera, estamos com um projeto novo de jornalismo todos os dias aqui no YouTube, no canal Te Atualizei News, às 9h30 da noite. Então, se você tá deitadinho com mozão pra dormir, com seu bichinho de estimação, deixa a gente estar com vocês pra encerrar a sua noite com o resumo do dia. Quando esse vídeo acabar, vai lá e se inscreve no canal Te Atualizei News e dá essa mega moralzinha pra gente. Pode ser? Combinado? Então, fechou. Bora então direto para o assunto que é grave e a fonte aqui é o site da Câmara. Congresso analisa veto sobre saidão e fake news na terça-feira. E a matéria diz em síntese, abre aspas, o veto de Bolsonaro impediu a tipificação de crimes de comunicação enganosa em massa, disseminação de fake news com pena de até 5 anos de reclusão. Fecha aspas. De cara o assunto ficou claro, né? O Congresso pretende derrubar os vetos de Bolsonaro para poderem criminalizar fake news com pena de prisão que vai variar de 1 a 5 anos, mais multa. Essa foi a saída encontrada para conseguirem avançar no tema. Para alegria do Xande, do Pacheco, dentre outros. Mas vem cá, ninguém aqui é a favor de fake news, claro que não. O problema é que não dá pra saber o que é fake news e pra quem essa lei vai valer. Como de costume, vamos pegar item por item. Prepare-se pra ficar no mínimo chocado. Artigo 359-O. Crime de comunicação enganosa em massa. Promover ou financiar pessoalmente ou por pessoa interposta mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. E multa. E você sabe qual é o principal problema disso? Quem é que vai decidir se a informação é falsa ou verdadeira? Novamente cairemos no buraco de termos constituído um Ministério da Verdade para decidir sobre esses fatos? E como é que isso ia funcionar? Você tá lá no Facebook, passou por você uma notícia e você compartilhou. Depois vão dizer que essa notícia é falsa. Você vai poder ser preso por isso? Você vai ser multado? Deixa eu dar um exemplo mais concreto ainda, só para você entender que o meu medo é mais que justificado. Em 2022, um cara que tinha um canal no TikTok e se colocava como satanista, gravou um vídeo de apoio ao Lully. Esse vídeo rodou em toda a internet e era um vídeo real. Com o assunto em alta, eu também compartilhei o vídeo, sem cortar, sem editar, sem nada. Eu compartilhei a íntegra do vídeo. Fui processada pelo PT e essa semana fui condenada ao pagamento de multa, juntamente com outras pessoas, porque a maioria dos ministros
ministros entendeu que o conteúdo do vídeo era falso, que o tal satanista, que também foi condenado, já havia tecido comentários contra o Lula em outras ocasiões. Portanto, esse vídeo foi gravado apenas para prejudicar o Lula. A esquerda amou o resultado, condenada por compartilhar um vídeo que era de domínio público, já que estava na internet. Só que após esse ocorrido, eu só lembrei disso aqui. Urgente ao vivo! Bolsonaro fez pacto com seita maçônica para vencer a eleição. Revoltante. 2,3 milhões de visualização. Vídeo gravado logo após o primeiro turno. Janones também insuflou o Twitter para subir hashtag, pediu para que o conteúdo daquele vídeo que ele produziu fosse disparado em todos os grupos de WhatsApp e Telegram. Um conteúdo sabidamente falso em período eleitoral. E aí, você sabe o que foi que aconteceu com Janones? Nada. Você sabe o que aconteceu com quem compartilhou o Janones e essa mentira? Nada. Então, eu tô no meu direito de primeiro achar que esse artigo vai criar um medo na população em se manifestar nas redes sociais. Não tô? Principalmente se o seu lado ideológico for o contrário do atual governo. Esse artigo, na prática, vai limitar o debate público através do medo, além de aumentar a sensação de insegurança jurídica. Não vejo como isso pode beneficiar o Estado democrático de direito. Mas é claro, essa é só a minha opinião. Mas vamos a outro ponto. Artigo 359-Q. Ação penal privada por partidos políticos. Para os crimes previstos nesse capítulo, admite-se a ação privada subsidiária de iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional, se o Ministério Público não atuar no prazo estabelecido em lei, oferecendo a denúncia ou ordenando o arquivamento do inquérito. Beleza, vamos entender? A derrubada do veto abriria caminho para que partidos no poder usassem essa prerrogativa para perseguir opositores políticos sob o pretexto de proteger as instituições democráticas. Isso poderia transformar as disputas políticas em batalhas judiciais. Galera, não é papel de partido político intervir com investigações penais ou criminais. Um exemplo real para que vocês entendam é o caso do Ibanez, governador do Distrito Federal. Após o 8 de janeiro, políticos levantaram uma possível culpa do governador Ibanez nos atos e, como resultado, Randolfo Rodrigues, através do partido Rede, pediu o afastamento do governador por 90 dias. E o ministro Xande foi lá e acolheu. Mas, Bárbara, qual o problema nisso? O problema é que partido não pode ter papel de Ministério Público, meu caro amigo, como veremos nessa matéria aqui da Folha de São Paulo. Moraes afastou o governador do Distrito Federal sem pedido de órgãos de investigação ou parlamentares. Ministro do STF adotou medida inédita e retirou Ibanez do cargo de ofício, sem que PGR ou Polícia Federal tenham feito requisição. Antes de atender Randolph, isso jamais havia acontecido porque não pode fazer dessa forma. Tanto não pode que agora eles querem uma lei que os autorize a fazer em caso de necessidade. Num português bem claro, seria a randolfização dos processos. Então, se eles já estavam fazendo sem lei que desse amparo, imagina com uma lei dando suporte. Que medo. Próximo item. Crimes contra a cidadania. Artigo 359-S. Impedir mediante violência ou grave ameaça o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta lesão corporal grave, a pena aumenta de 2 a 8 anos. Se resulta em morte, pena de 4 a 12 anos. Explicando o problema no meu ponto de vista. É claro. A derrubada desse veto poderia criar uma insegurança jurídica para as forças de segurança e até colocar a propriedade privada em risco, dificultando a intervenção policial em protestos. Exemplos, né? Vamos de exemplo que é bom e facilita bastante. A ocupação violenta feita por estudantes e pseudo-estudantes na Câmara de São Paulo visando impedir a votação de projetos dessa semana. O nível da baderna foi tão grande que foi necessária a intervenção policial para que a Câmara conseguisse de fato votar o que era proposto. Se esse veto tivesse sido derrubado, os policiais poderiam ser processados e até presos por retirar os baderneiros que tinham como única meta impedir que uma votação acontecesse. Coisa que, por si só, já é um crime contra o Estado de Direito, né? Impedir votações. Pra mim, super pareceu. Mas com a derrubada desses vetos, será que a polícia, num caso desses, iria intervir? Eu acho que eles iam ficar com medo de punições. Outro exemplo fácil aqui. Ocupações do MST que são classificadas pela esquerda como um grupo
grupo social. A polícia poderia intervir para a retomada de propriedades privadas que foram invadidas ou ela também ia ficar com medo da punição do Estado? Galera, essas dúvidas são legítimas e se você vai ficar na dúvida de que a sua ação pode te levar para a cadeia, você vai pensar que é melhor não fazer, né? No meu ponto de vista, a derrubada desse veto criará um bloqueio nas ações das forças de segurança justamente pela dúvida do que pode acontecer com os membros da própria força. E isso é tão péssimo em tantas camadas porque é muito ruim a gente constatar a quantidade de lei para proteger e cuidar da dignidade de pessoas que cometem ilícitos, mas em contrapartida, para os policiais, a insegurança legal e até a manutenção da própria vida é muitas vezes criminalizada no meio político como pauta de minoria. Gente, eu realmente acho isso muito triste. E como eu já disse outras vezes, é muito difícil tancar o vazio. Muito difícil. Mas enfim, chegamos ao último item. O agravamento de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Artigo 359-U. Nos crimes definidos nesse título, a pena é aumentada. 1. De 1/3 se o crime é cometido com violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. 2. De 1/3 cumulada com a perda do cargo ou da função pública se o crime é cometido por funcionário público. E 3. De metade cumulada com a perda do posto e da patente ou da graduação se o crime é cometido por militar. Então, fica definido que funcionários públicos podem ter as penas aumentadas e a perda direta dos cargos, como, por exemplo, se um deputado for acusado de crime contra o Estado Democrático de Direito. Ele vai perder o cargo. Se a pessoa acusada for um militar, ele perde a patente. E se essa lei já estivesse em vigor nesse momento, eu tenho certeza que muitos deputados e senadores que foram acusados de fomentar o 8 de janeiro já teriam sido mandados para terra democrática, tem que dizer assim, né? Os militares e os generais que também foram acusados pelo 8 de janeiro, com certeza também teriam perdido suas patentes. E isso porque nós estamos num país em que 65% da população, segundo o Datafolha, não acredita que no 8 de janeiro tenha ocorrido uma tentativa de golpe de Estado. E vem cá, 65% é bem mais do que a maioria simples, né? Geralmente a visão e percepção do povo não contam muito numa hora dessas, já que sabemos que o movimento é majoritariamente político. E é justamente por eu ter essa impressão de que eles não se importam com a opinião pública, já que 2026 ainda tá longe e até lá o povo esquece, que eu tô com muito medo que os vetos do Bolsonaro sejam derrubados nessa terça-feira e que seja instaurada de fato uma democracia relativa. Galera, eu me recuso a nicaraguar ou venezuelar o Brasil dessa forma. E isso não vai acontecer tão facilmente, porque o nosso artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Portanto, com educação, claro, vá até as redes sociais do seu parlamentar e avise que nós estamos vigilantes, porque nós de fato estamos. De novo, galera, Congresso Nacional vai se reunir nessa terça-feira, deputados e senadores, para avaliar essa derrubada. A derrubada do veto 46. Portanto, sim ao veto 46. A gente só tem a gente. Vocês lembram, né? Então, bora Bill. Beleza, explicada a urgência da questão do veto, vamos pra treta, que é pra isso que a gente paga a internet. No ringue, jornalistas do UOL versus o todo-poderoso, empoderado, supremo, magnânimo, ministro Xande. Na sexta-feira, a dona Carolina Brígido, do UOL, fez a seguinte matéria: defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE. Em resumo, a matéria nos conta que ministros do TSE conversaram com a jornalista, dizendo que Bolsonaro teria eliminado suas chances de concorrer no pleito de 2026 por culpa de sua defesa. E isso porque a defesa do Bolsonaro pediu ao TSE que remetesse o recurso diretamente ao STF, o que, segundo os ministros, descrito na matéria, foi uma péssima ideia, já que o ideal para reverter a inelegibilidade seria o Bolsonaro ficar enrolando no TSE até que chegasse 2026, quando o presidente e vice-presidente do TSE seriam Mendonça e Nunes Marques, onde ele teria uma condição maior de vitória, já que ambos os nomes foram indicados pelo próprio Bolsonaro. Indo direto para o STF é mais difícil, porque impede o recurso ao TSE e o apoio do Bolsonaro no STF é de uma minoria. De 2, eu acho.
e nem sei se 2. Em resposta a essa matéria, a defesa de Bolsonaro disse que não era inteligente as decisões da defesa serem debatidas com a imprensa, coisa que eu concordei. Beleza, guarda essa matéria porque na sequência veio outra, ainda do UOL. Mas diferentemente do tom dessa primeira matéria, a segunda veio no melhor estilo pou. Desatino, fofoca e ofensa ética no TSE contra a defesa de Bolsonaro, por Walter Maiorovic, que caso vocês não saibam, é um jurista. Vamos a alguns trechos da matéria. Abre aspas. É inacreditável, mas ministros do Tribunal Superior Eleitoral acabaram de cometer um desatino. Mais ainda, eles atropelaram de forma grosseira a ética e violaram o compromisso institucional, o chamado juramento, quando tomam posse no TSE. Pior, bem pior. Os ministros do TSE recomendaram a chincana processual, o abuso de direito e a litigância de má-fé. Fecha aspas. Esse foi só os primeiros trechos da matéria que já chegou dizendo que não tem fair play não, tá? Tá valendo dedada no olho. Podemos observar também outros trechos que dizem, aspas de novo, os ministros fofoqueiros concluíram que a defesa do ex-presidente, com uma equivocada tática jurídica, acabou por sepultar as chances de reverter a decisão do TSE. Em junho do ano passado, o tribunal tornou Bolsonaro inelegível. A pena vale por 8 anos, a contar a partir de 2022. O inusitado está na ilegal transformação de tais ministros em comentaristas de trabalho profissional de advogado. E isso em flagrante violação à lei orgânica da magistratura nacional e às normas legais comportamentais dos magistrados. Fecha aspas. Nossa senhora, que esse trecho levou a dedada no olho para mordidas deliberadas. Mas o final foi definitivamente um chute nos Países Baixos legalizado. Abre aspas para isso aqui. Num plano rápido, temos uma gentalha togada a fofocar e comentar equivocadamente. Talvez empolgaram-se com maus exemplos. Fecha aspas. Talvez empolgaram-se com maus exemplos. Que momento, senhoras e senhores. Que momento. Esses foram alguns trechos, porque a matéria é muito longa e todinha nesse tom. E se você quiser se divertir, eu recomendo muito a leitura. Mas, menino, pra que o UOL foi fazer um negócio desses? Despertou a fúria de 1000 tigres do meu ex-best friend. Porque é isso, tá, Xande? Se você acha que a gente podia ter qualquer tipo de amizade, saiba que eu fui de sertanejo e risquei o seu nome da minha agenda. Você me condenou num rolê mega louco. Não dá, cara. Ó, tô desfazendo o coraçãozinho. Mas enfim, Xande desceu do Olimpo e invocou as redes oficiais do TSE para mandar a famosa direta. Você não vai com a minha cara? Esclarecimento a respeito de afirmação falsa publicada no UOL. Vai parecer redundância aqui, mas UOL acusou o UOL na tora de publicar fake news com todas as letras. Mas calma que melhora porque a gente vai ver a nota. Abre aspas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, esclarece que é falsa a afirmação noticiada pela colunista do UOL, Carolina Brígido, nesta sexta-feira, dia 24, com o título Defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE. Sob o manto do sigilo de fonte, a jornalista inventou fatos e versões. Ainda mais lamentável é o fato de um jurista como Walter Maiorovic ter repercutido a matéria em sua coluna sem checar a veracidade das informações, elaborando uma coluna baseada em informações falsas. Importante destacar que a imprensa livre é um dos principais pilares democráticos em qualquer país. Infelizmente, ao haver esse tipo de publicação em veículo de relevância nacional como o UOL, constata-se que as fake news e notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. Não há democracia sem uma imprensa forte, consciente e responsável. Essa responsabilidade, portanto, deve ser exercida diuturnamente e incansavelmente por todos os profissionais da imprensa. Fecha aspas para Xande Pistola com UOL. Então, o que dizer numa hora dessas?
A frase dita "não há democracia sem uma imprensa forte, consciente e responsável" me fez pensar que, na verdade, o pito do Xande ali era justamente dizendo que o UOL fez o oposto, no meu entender, tá? Dizendo que o jornalismo que o UOL produziu não foi consciente e responsável, que eles produzem fake news. Alexandre ainda diz que o jornal desinformou os leitores porque produziu uma notícia com informações tiradas do joelho e teria alegado o segredo de fonte para poder embasar uma notícia inventada. Mas você fica calmo aí, porque o UOL respondeu na seguinte matéria. Moraes critica a matéria do UOL sobre estratégia de Bolsonaro no TSE. E bem quando eu achei que o UOL ia arregar, eis que... abre aspas. Apesar da declaração do ministro, o UOL reitera a veracidade do conteúdo da reportagem que contou com a apuração junto a ministros que integram a Corte Eleitoral. Fecha aspas. Bancou, fi! Bancou bonito. Mas aí, nesse caso, alguém tá propagando fake news. Ou o UOL ao dar a matéria, ou o ministro Xande ao dizer que a matéria é falsa. E aí, vocês vão ter que me dizer quem vocês acham que tá faltando com a verdade. Isso foi muito inusitado. Para finalizar esse vídeo, tem briga no parquinho. Professores que compunham a base eleitoral do Lula foram até o palanque petista para protestar. Veja, é muito satisfatório. E neste momento eu convido a fazer uso da palavra a ministra da Saúde, Nízia Vinagre. Bom dia! Chega aqui, Isso porque nessa semana eles também foram até a Câmara, ao lado da Sâmia Bonfim, para cantar isso aqui. Nesse cenário de caos, temos o Paraná Pesquisa mostrando que se as eleições fossem hoje, Bolsonaro venceria o Lula, porque é bem como o Bolsonaro disse, né? Não sentia saudade da gente. Com o advento da internet, as lorotas do Lula não colam porque a internet quebra a narrativa. E a única coisa que o Lula está conseguindo hoje é matar a memória afetiva que muitos tinham dele. E aí eu gosto de pensar que a volta do PT foi necessária para que a ilusão terminasse. Quem sabe era para ser exatamente assim, né? Não aprende no amor, vai aprender na dor. E o negócio tá tão feio, gente, que me apareceu Jean Willis para dizer. Jean Willis defende que Lula seja cabo eleitoral de Tebet em 2026 e que Lula não dispute a reeleição. E isso vai de encontro com 80% da mídia, que obviamente não inclui a Rede Lula, que andam dizendo que a única saída é uma direita moderada, já que a esquerda não dá, cara. Não dá. Eles acreditam que as pautas de esquerda, principalmente a identitária, que tentam, por exemplo, enfiar pronome neutro goela abaixo do cidadão, promovem ainda mais o bolsonarismo e que o antídoto para isso é a dita direita moderada. Mas essa análise não veio apenas da percepção nacional, mas de uma observação internacional, já que as mídias internacionais se preocupam pela virada à direita que o mundo inteiro está sofrendo nesse momento. A esquerda cansou e a volta do Trump vai ser o ponto de confirmação. Para afastar a nociva esquerda e suas pautas totalmente contrárias à maioria da população, e na sequência impedir o fortalecimento e o retorno do Bolsonaro, a única salvação é a tal da direita moderada. E na cabeça do Jean Willis, essa pessoa é Simone Steppe, ministra do Lula. Ai, gente, um dia eu vou beber até ficar assim. O cenário tá muito ruim para eles. Até quando a Globo vai segurar esse BO, que é gostar de você, Lula? Não sabemos, mas quando ela soltar sua mão, você vai cair. Então bajula! Hoje é você que tá na corda bamba. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. E galera, se toda essa loucura política te faz pensar que mentalmente você precisa de uma ajuda profissional, cola com a gente que todo domingo tem terapia em grupo. Bárbara, chega pra cá, minha querida.
Oi, gente! Não, foi tão humilhante o que aconteceu com a Daniela Lima. Foi humilhante. A cara dela era de tipo assim, meu Deus, eu tô tomando esse esporro ao vivo. Janja, você se mentiu para o povo brasileiro, Janja. Isso não te dói coração, não. A Daniela entendeu e ficou com cara de quem peidou e fedeu. Ela ficou assim... Estamos aqui para deixar claro que nós estamos vivíssimos. A direita indignada está vivíssima. Já estou curiosa também para saber o que a grande mídia vai divulgar no Fantástico. Não vai, né? Não vai fazer de conta que nada aconteceu. Mas assim ela se torna mais obsoleta e a galera que precisar acompanhar, vai acompanhar o Te Atualizei News. Com certeza. Para quem apoia o meu trabalho através do teatualizei.app, em troca eu ofereço conteúdos exclusivos. Vocês me ajudam a pagar os advogados e em troca a gente sofre junto. É mais ou menos justo, hein? Se você quiser e puder fazer essa diferença na minha vida, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que é a última semana na promoção do Mês das Mães, onde na assinatura anual você leva 2 meses de brinde. Seja bem-vindo à família e desde já o meu muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Nessa treta do UOL com o Xande, você fica com dó de alguém ou você joga gelatina em cima no melhor estilo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!